Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Quem peço, embaixador, que nos traça aquilo que lhe pareceu que foi mais uma, ou que está a ser mais uma semana de negociações entre a Ucrânia, a China, perdão, a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, numa altura em que Donald Trump disse que tinha esperanças em que desta vez houvesse qualquer coisa que corresse bem, mas aparentemente do lado da Ucrânia e da Rússia nada indica que as boas expectativas sejam idênticas àquelas que vêm da Casa Branca, não lhe parece? Neste momento, no terreno, aparentemente, a situação não se tem evoluído muito. Os russos têm atacado aquilo que são as chamadas cidades-fortaleza, que são uns pontos, umas estruturas que a Ucrânia montou depois de 2014 em determinadas zonas e que, se acaso caírem ou se acaso passarem para a mão dos russos, isso, de certa maneira, facilitaria muito a manobra russa no terreno. A manobra russa no terreno não tem sido um mar de rosas. Tem sido complicada e continua a haver sinais, nós não sabemos concretamente, mas continua a haver sinais de que os russos estão a sofrer muitas baixas, e os ucranianos também, mas os russos, fortemente, as baixas dos russos são sempre maiores que as dos ucranianos, vale a pena sublinhar isto. Eh, Todo este esforço russo no terreno, quer dizer, no avanço no terreno, não tem dado resultados em termos deles terem conseguido tomar conta dessas cidades. Prokhovsk, Sloviansk, e em particular o avanço relativamente a Kharkiv, que era um dos pontos importantes. Por outro lado, também os ucranianos continuam a fazer ataques dentro da Rússia, à zona de Belgorod, em particular as zonas de abastecimento e algumas estruturas militares. Os russos, por sua vez, não avançando no terreno, enfim, de forma significativa, têm feito ataques com mísseis e com drones muito importantes nos últimos tempos. Donald Trump mediou, aparentemente, uma espécie de uma trégua técnica, isto é, a Rússia ter-se-á comprometido, e Trump pediu-lhe para fazer isso de domingo a domingo, a não atacar as estruturas energéticas ucranianas em virtude das condições climatéricas e da dificuldade em que isso colocaria as pessoas relativamente às centrais elétricas. Putin aparentemente terá feito isso e imediatamente a seguir está a fazer grandes ataques às zonas habitacionais, com algumas vítimas, não muitas, aparentemente, mas algumas vítimas civis, e o que significa, portanto, que esta trégua parcelar, técnica, digamos, sectorial, não é para continuar. Ao mesmo tempo, como referiu, há negociações. Essas negociações são no Abu Dhabi, são mediadas pelos Estados Unidos, aparentemente pelas duas personalidades os seus eventuais colaboradores americanos que ali estão, que é Witkoff e Jerry Kushner, o genro de Trump. E as coisas, ao que parece, sabemos pouco, os elementos que vêm a lume não são muito elucidativos. As coisas andam à volta do seguinte: em primeiro lugar, a constatação de que a Ucrânia estaria disponível, digamos, a aceitar a perda, não de jure, mas de facto, de alguns territórios, e a possibilidade da Rússia aí se manter. Depois põe-se o problema de saber, dentro daqueles 4 oblasts, as zonas que ainda não estão tomadas pelos russos, se os russos terão direito a entrar nelas e os ucranianos teriam que recuar. Mas, em compensação, a Ucrânia teria necessidade de ter sólidas garantias de segurança de que os russos não passariam determinadas linhas. E essas garantias de segurança a Ucrânia quer recebê-las por parte dos Estados Unidos. Já percebeu que não vai conseguir que os europeus coloquem tropas no terreno, coisa que alguns países europeus estavam dispostos a fazer, em particular a França e o Reino Unido, mas quer seguranças por parte dos Estados Unidos. E essas são as seguranças essenciais. Já aqui falamos outro dia da possibilidade da no-fly zone, enfim, um conjunto de garantias por parte dos Estados Unidos. Há uma outra questão que aparentemente também está em cima da mesa, que é a questão da central nuclear de Zaporizhia.
em que há divergências relativamente ao seu futuro e à sua tutela futura. Os ucranianos pretendem recuperá-la, é uma das grandes centrais nucleares do mundo, e os russos que a ocupam neste momento aparentemente estão mais renitentes a isso. Mas o que é curioso neste processo, curioso e não é mau sinal de todo, é que não há muito detalhe relativamente àquilo que têm sido as negociações. Isso é bom, porque quando as negociações vêm para a praça pública e aparecem detalhadas e rasgadas, digamos, permanentemente, quer pela comunicação social, quer pelos debates políticos dos dois lados, as coisas são mais difíceis. Portanto, o facto de haver um quadro mais ou menos discreto no Abu Dhabi é interessante sob o ponto de vista como sinal positivo. Um ponto que já aqui referi, mas que volto a sublinhar, é que os europeus estão completamente afastados de tudo isto, muito embora alguns dos documentos que aparentemente estão em cima da mesa nessa discussão sejam feitos ou tenham partido, eventualmente, daquela reunião que Merz organizou em Berlim com os ucranianos e com os europeus. Portanto, há aqui vários elementos. Eu acho que são os americanos quem está a fazer a ponte com os europeus. Não sei como é que estão as relações, devo confessar, entre Zelensky e os europeus, depois daquilo que foi o ataque que Zelensky fez à lógica europeia, que foi, ao que julgo saber, menos bem interpretado em certos setores dentro da Europa. Não significa isso necessariamente que isso tenha criado, digamos, o fim do apoio europeu, de maneira nenhuma, mas de todo modo foi visto de uma forma negativa aquele discurso que para alguns tem um caráter tático apenas. Talvez por isso, e depois desse discurso de Zelensky em Davos, alguns elementos no interior da União Europeia consideraram que a União Europeia tinha que fazer, e a Comissão Europeia tinha que fazer mais para que se tornassem um elemento preponderante, ou pelo menos presente, nas conversações. Há pouco, a semana passada, o vice-presidente do Luxemburgo disse exatamente isso, explicando que Kaja Kallas, a comissária que tem a pasta dos negócios estrangeiros, digamos assim, da União Europeia, o vice-presidente de Luxemburgo disse exatamente isso, que falta a presença da União Europeia nas negociações de paz e que estava à espera que Kaja Kallas fosse mais consequente do que aquilo que tem sido nessa matéria. Parece-lhe, embaixador, que há uma parte, ou que começa a haver uma parte da União Europeia que está agastada com o facto de a Comissão não arranjar forma de também estar presente, isto é, só paga e não tem nenhuma interferência naquilo para que está a pagar. Convém definir o estatuto de Kaja Kallas. Claro. É, é um Se é estatuto, que há um. é um estatuto híbrido. É um estatuto híbrido. Kaja Kallas representa. Na União Europeia há duas entidades, que é o Conselho de Ministros e a Comissão. E o Conselho de Ministros não é que manda e a Comissão só obedece. Não, não é isso. Nos últimos tempos, inclusivamente, digamos, o caráter mais técnico da Comissão, de certa maneira, evoluiu e a Comissão está hoje com um poder junto do Conselho muito superior àquele que tinha, em função de algumas responsabilidades que a própria Ursula von der Leyen, ainda ao tempo de Angela Merkel, e depois, mais tarde, com a história da pandemia, com as questões dos programas de resiliência, com a criação de uma dívida comum e da reação à questão ucraniana, nomeadamente pelo financiamento de material de guerra, a Comissão tem tido um papel diferente daquele que tinha no passado. Mas entre o Conselho e a Comissão está Kaja Kallas. Isto porquê? Porque ela é nomeada para dentro do Conselho, ela não obedece, ela não está na hierarquia de António Costa, Presidente do Conselho Europeu, mas está dentro do Conselho, mas ao mesmo tempo é vice-presidente da Comissão Europeia. Ora bem, este lugar é um lugar complicado, como já se viu no passado, isto já foi feito, já aconteceu com 3 pessoas. Esta senhora, eu vou dizer uma coisa que se calhar não é politicamente correta, parece demonstrar grande incompetência, e em particular os sinais que chegam,
que me chegam também de Bruxelas é de que o seu prestígio e a sua capacidade de influência, em particular na chefia do chamado Serviço Europeu de Ação Externa, não é dos mais bem considerados. E, portanto, eu presumo que nesta reação, que é uma reação não é só do Luxemburgo, já se viu no passado, outros países terem pequenas atritos com Kaja Kallas, que se diz que tem uma agenda puramente anti-russa. Kaja Kallas vive, é Estónia, foi primeira-ministra da Estónia e tem uma agenda monotemática, digamos. O que é importante para a relação que a União Europeia tem com a Ucrânia, mas não esgota de facto o papel global que, digamos, a União Europeia tem. E aparentemente, de facto, não foi possível a Kaja Kallas ou alguém dessa dualidade Comissão-Conselho estar presente nestas negociações e conseguir-se fazer presente nestas negociações. Mas vale a pena dizer uma coisa muito concreta. Quem decide isto é uma única pessoa, que é Donald Trump. Quer dizer, se no caso de Donald Trump não queres que estivesse lá, que esteja lá alguém da União Europeia, não está, ponto. E portanto acho que é isso que aconteceu. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que está a observar este terremoto político que está a acontecer nos Estados Unidos, o caso Epstein, que tem repercussões ou metástases em quase todos os setores dos Estados Unidos, nomeadamente na área da cultura, do cinema, do Hollywood, é por todo lado. Mas também fora dos Estados Unidos, como se vê, nomeadamente no caso do Reino Unido. Como é que tem observado este processo, embaixador, e que repercussões é que isto pode ter políticas, é que isto pode ter durante este ano, que é exatamente um ano de eleições intercalares? Eu, começando pelo fim, eu devo dizer que já tive a ideia de que as repercussões políticas iam ser grandes e hoje em dia, confesso, acho que as coisas estão mais ou menos atenuadas, tendo em atenção a distribuição de responsabilidades nesta. Exatamente. Convém só para os nossos ouvintes e espectadores perceberem, Epstein era um milionário, foi alguém é um milionário, é um self-made man, fez a sua própria fortuna, é um nova-iorquino, vem de Brooklyn, fez a sua própria fortuna, andou em vários bancos. Agora é fácil dizer mal de Epstein. Epstein foi, apesar de tudo, um tipo que criou uma fortuna pessoal por meios legais, muito embora fosse, digamos, um aconselhador de milionários para a chamada otimização fiscal, que é para pagar menos impostos, que é, digamos, são profissões que existem um pouco por todo o mundo. Epstein era isso. Sempre não era um segundo Madoff. Não, mas que de certa maneira teve menos força do que o Madoff, mas conseguiu uma fortuna pessoal grande que o fez ter dinheiro e o fez passear um pouco por todo o mundo, no mundo da arte, etc. E há que separar aqui, para sermos justos para com várias pessoas pelo mundo, há que separar aqui o tempo em que ele era um capitalista, para utilizar uma expressão antiga, um financeiro que se dedicava a áreas da arte, etc., e em que tinha relações com imensa gente por toda a Europa, nomeadamente e por os Estados Unidos, e há um momento a partir do qual se descobre que Jeffrey Epstein, afinal, era um pedófilo que tinha não só montado uma rede de pedofilia para uso próprio, mas também que era uma espécie de fornecedor de serviços sexuais de menores, incluindo menores também, porque não eram só menores, incluindo menores, a várias figuras internacionais. E Epstein era uma figura do social set, era uma figura da vida social nova-iorquina e internacional. E, portanto, deu-se com toda a gente, deu-se com Donald Trump, deu-se com Bill Clinton, deu-se com o príncipe, agora já não é príncipe, Andrew do Reino Unido, descobre-se agora que o antigo ministro da Cultura francês, Jacques Lang, que também o conhecia bem,
Ora bem, a grande questão, volto a dizer, para sermos justos e para não embarcarmos numa onda pura e simplesmente de títulos, é dizer, há um momento a partir do qual, a partir do momento em que se pressente que ele é um pedófilo e que ele tem redes de proxenetismo para fornecimento de pequenas para todo o mundo, para várias pessoas no mundo, é, aí é um segundo nível. Portanto, o primeiro nível é um nível normal dessa relação. As pessoas estão hoje a ser punidas pela simples razão de haver relações com Epstein, mas Epstein era na altura considerado uma figura frequentável, pelos vistos, por muita gente, sem essas ligações mais sinistras na parte final. Epstein é casado com Ghislaine Maxwell, que é nada mais, nada menos que filha de Robert Maxwell, que era um grande magnate da imprensa britânica, diretor, dono de jornais, do Daily Mirror, de vários outros jornais, tabloides, e, um, E com um grande rol de pecados também. e com um rol de pecados muito grande, e curiosamente ligado ao Partido Trabalhista Britânico. Vale a pena lembrar isto porque é um facto. E, e, um, e curiosamente, neste circuito terrível em que Epstein fez cair várias pessoas, apareceu agora uma figura que é uma figura extraordinária no Reino Unido, que era uma figura extraordinária no Reino Unido, que era Peter Mandelson. Peter Mandelson é, digamos, um dos artífices daquilo que era a doutrina de Tony Blair e também de Gordon Brown, embora ele tivesse relações com Gordon Brown bastante tensas, e no fundo aquilo que era o novo trabalhismo que Tony Blair encarnou num certo momento é desenhado por Peter Mandelson. Peter Mandelson tem uma carreira que o leva a ser o comissário europeu para o comércio internacional, que é um lugar importantíssimo, um dos lugares-chave no plano internacional, e depois, agora, Keir Starmer, em fevereiro do ano passado, teve a infeliz ideia de o convidar para embaixador do Reino Unido em Washington. Vale a pena dizer que, entretanto, em 2008, Peter Mandelson foi nomeado Lord Barão Mandelson portanto, Lord Mandelson. Portanto, Keir Starmer nomeou para Washington. Nessa altura deu-se conta que, afinal, as relações dele com Epstein já eram no tempo, digamos, do envolvimento sob estas redes que Epstein controlava. Mandelson é demitido em setembro do ano passado e agora dá-se conta de uma outra coisa. Dá-se conta que Mandelson não só tinha essas relações, como tinha inclusivamente passado, aparentemente, vale a pena dizer, a justiça está a avançar por aí, passado documentação interna de natureza económica para Epstein, que poderiam ser úteis em termos de negócios. Isso levou a que ele se demitisse do Partido Trabalhista, a que fosse afastado da Câmara dos Lordes, mas mantém o título, porque é muito difícil tirar um título a um Lord. Ele é um peer, life peer, é para a vida. Portanto, a rainha deu-lhe esse título, portanto é difícil de se tirar, implicava um processo muito longo que é difícil de desencadear. E, portanto, estamos a ver que isto tem repercussões muito grandes, apareceu este caso agora, como eu referi, de Jacques Long, que conheceu num tempo em que ele era pura e simplesmente um financiador de áreas culturais, mas também dá-se conta agora que Jacques Lang, a sua filha, manteve, digamos, relações na área cultural com Epstein, já depois de saber digamos, dos seus pecados. Vale a pena dizer o seguinte: Epstein tem dois tempos neste apuramento de responsabilidades no plano do tráfico sexual. Num primeiro tempo, ele faz uma espécie de um acordo com a justiça, em que fica preso uns meses e sai cá para fora, e agora, ao saberem-se mais pormenores e mais dados e coisas mais graves, Epstein foi preso e apareceu suicidado na prisão. Aqui há uns tempos. E há muito quem ponha em dúvida sobre se foi suicídio, se não foi suicídio. A administração prisional americana diz que foi suicídio, que houve um descuido relativamente a isso, mas as pessoas que são com Epstein se dava até à véspera, dizem que ele estava bem, que aparentemente não havia nenhum elemento que levasse a esse suicídio. Portanto, é uma personagem misteriosa, é uma personagem, digamos, claramente, hoje não há mais leve dúvida que estava envolvido em redes sinistras de pedofilia, enfim, faz parte também um pouco
do social set e faz parte também de umas redes negras que existem, enfim, em todas as sociedades. Acha, embaixador, que Donald Trump vai acabar, cujo nome também aparecem em centenas ou milhares de documentos que emanam desse processo, vai conseguir sair de alguma forma incólume no meio de toda esta atrapalhada? Eu acho que sim. A sensação que eu tenho é que, conhecendo, olhando um bocadinho para aquilo que é a máquina americana, Trump só tinha deixado de sair isto cá para fora se tivesse a certeza que isto não o atingia. Uh, mas os nomes que Epstein, que se ligam a Epstein, são milhares, quer dizer, ontem apareceu num jornal, uma coisa que eu acho lamentável ter aparecido, a certa altura ele manda um e-mail a uma amiga e diz: estou a ouvir uma conferência em que está a falar o primeiro-ministro português, ou o presidente da Comissão Europeia, já não sei bem, ou o presidente do Conselho Europeu, fulano de tal, devia ser o primeiro-ministro português, fulano de tal, António Costa. Bom, apareceu logo uma imprensa portuguesa, António Costa referido nos papéis Epstein. Aqui há uns meses, aqui há umas semanas, de repente, Epstein pede a um colaborador qualquer uma lista de membros do governo aos quais se podia dirigir para efeitos de financiamentos na área cultural de membros de vários governos. Vem uma longa lista e vem lá o nome de Luís Amado, como vem o nome de vários outros ministros europeus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, digamos, a ganância, vamos ser claros, dos títulos e do clickbait faz dizer está incluído nesta coisa. É uma coisa absolutamente miserável estar a trazer os nomes destas pessoas que não têm rigorosamente nada a ver, que nunca encontraram Epstein nem de perto nem de longe, para uma coisa destas, apenas porque alguém os referiu ou porque estão referidas num e-mail deles. Portanto, isto também é a miséria de alguma imprensa. Obrigado, embaixador. Fica por aqui a segunda parte do Arte da Guerra de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre um país que aparentemente se tornou especialista em acordos comerciais. Falo da Índia, que recentemente concluiu um acordo de livre comércio, ou tendencialmente de livre comércio, com a União Europeia, e numa altura em que os especialistas ainda tentavam perceber para até onde é que vai este acordo com a União Europeia, a Índia explicou que conseguiu um acordo semelhante com os Estados Unidos, alavancado pelo facto de finalmente ter decidido parar de comprar petróleo russo, ou pelo menos é essa a explicação que é dada, ter decidido deixar de comprar petróleo russo e, portanto, poder usufruir de uma queda acentuada das tarifas impostas eh, pela Casa Branca. A primeira pergunta que lhe coloco, embaixador, é se lhe parece que o acordo com a União Europeia é bom para os 27, sendo certo que em alguns casos será bom para Portugal, no caso do vinho e do azeite, pelo menos, mas, por exemplo, nos têxteis é capaz de não ser assim tão vantajoso. Como é que vê tudo isto, embaixador? Nós temos que olhar a estes acordos da Índia. Em primeiro lugar, a Índia está de facto a ter uma atividade no campo internacional, no campo comercial internacional, muito grande e eu diria quase é inédito este movimento. A Índia era um país fechado sobre si próprio, bastante fechado sobre si próprio, embora tivesse, digamos, um quadro de relações internacionais de matéria comercial importante, mas como tem um grande mercado interno, é o maior, é o país mais populoso do mundo, já passou a China, era um país que tinha, as suas indústrias voltavam-se muito para dentro. E, portanto, agora a Índia está a tentar, digamos, abrir-se e a tentar abrir-se, digamos, garantindo a capacidade de exportar alguns dos seus produtos e, naturalmente, abrindo o seu próprio mercado a produtos exteriores. Eu gostava só de lembrar aqui um tempo que já lá vai, felizmente já lá vai há muito, que foi o tempo em que a União Europeia começou a fazer acordos com os países do Sudeste Asiático e em que nesses acordos os países do Sudeste Asiático colocavam dentro da União Europeia os seus produtos, nomeadamente produtos de baixa tecnologia, que competiam, por exemplo, com as nossas indústrias têxteis na altura de baixa tecnologia, hoje elas já estão diferentes, apesar de tudo, e o calçado também, e abria caminho à possibilidade de
os países europeus mais desenvolvidos colocarem os seus produtos mais desenvolvidos nesses mesmos países. O que é que acontecia? Acontecia que para um consumidor sueco ou finlandês era magnífico, porque vendiam os sabres e vendiam na altura os telemóveis Nokia que havia a essa época para esse mundo e importava os têxteis esses que eram ligeiramente mais baratos do que os têxteis vendidos por Portugal e esses países, o que significava, portanto, ganhava a dois carrinhos. O consumidor sueco ou finlandês tinha têxteis mais baratos e conseguiam vender carros mais baratos. A grande questão que está em saber, eu não sei, confesso que não olhei para este acordo ainda com olhos de ver, é saber se neste novo Free Trade Agreement, Acordo de Livre Comércio, se estão salvaguardados, digamos, aquilo que são as chamadas áreas sensíveis da produção portuguesa. E se é que depois há aqui um ponto importante, António, eu andei muitos anos nisto, é que umas coisas não compensam as outras, isto é, os empregos que se ganham de um lado não são os mesmos que se perdem do outro, quer dizer, quem fica desempregado do outro não vai para aqueles que ganham. Mas há aqui um ponto importante, é preciso saber isso, que creio, enfim, crer que estas coisas foram ponderadas, hoje em dia nós temos um quadro de relações externas bastante estabilizado e bastante informado, e portanto espero que tenham sido salvaguardados os interesses aqui. Portanto, este é o quadro no quadro europeu. O acordo ainda não está finalizado, o acordo já teve 16 rondas de negociação, já vem desde há muito tempo, desde a parceria estratégica com a Índia, que é de 2000, até hoje, quer dizer, até este pré-acordo. O António tem razão, a Índia, entretanto, anunciou um acordo com os Estados Unidos e os Estados Unidos foi Trump quem anunciou que vai baixar 18% as tarifas que tinha, os direitos aduaneiros que tinha sobre os produtos indianos, em troca da Índia não comprar petróleo russo. Vale a pena dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o petróleo russo representa 35% do petróleo comprado pela Índia. Não sei onde é que a Índia vai buscar esse petróleo agora em substituição. E, em segundo lugar, não há nenhuma indicação por parte de Nova Delhi de que Nova Delhi se tenha disponibilizado para não comprar petróleo russo. Isto é um ponto importante. A única indicação que temos é por parte de Trump. Nós podemos desconfiar, se Trump diz isto, não faz isto de graça, isto é, provavelmente tem qualquer coisa do outro lado, no outro lado da manga, não é? E, portanto, vamos ver se isto é verdade ou não, porque depois também há outros aspectos que têm a ver com o material militar que a Índia compra à Rússia, e que é muito, e que a Rússia é o principal fornecedor de material militar à Índia. A Índia é um país muito importante que está a meio caminho, eu não diria a meio caminho, mas está numa relação muito imbricada com os BRICS, o I da palavra BRICS é da Índia, e portanto vive ali numa relação com a China, com o Brasil, com a Rússia, com a África do Sul e agora com os novos BRICS que entretanto entraram, mas por outro lado tem uma relação com o Ocidente muito forte, que tem, por exemplo, a ver com o facto de terem sido os americanos que lhe deram toda a sua tecnologia para criar, por exemplo, a bomba atómica que a Índia tem, tal como o Paquistão. Portanto, estamos aqui num país que é um país charneira neste quadro internacional, cujo desequilíbrio para um lado ou para o outro pode ditar, de certa maneira, o quadro global digamos, o modo como esse equilíbrio no quadro global se estabelece. Se amanhã a Índia, digamos, se juntasse ao Ocidente, vamos lá ver o seu ponto de vista estratégico, e ela já está, de uma certa maneira, com alguma relação, teve sempre uma relação privilegiada com os Estados Unidos nesta matéria, como o Paquistão também tem, curiosamente, era uma coisa, se a Índia desequilibrasse para o outro lado, embora ninguém pense que a Índia vai ficar sob a tutela chinesa, e esse é um ponto também importante, isso significaria outra coisa. Até a Índia é um país que vive ali nesta dualidade e vai procurar explorar esta dualidade. Diria, embaixador, que finalmente Donald Trump percebeu que a sua vontade de fechar o mercado interno norte-americano pode estar a dar mau resultado. Isto é, desde que Donald Trump insistiu nessa estratégia, tem-se multiplicado por todo lado acordos de livre comércio entre a União Europeia e a Índia, entre o livre comércio, ou tendencialmente para lá entre a União Europeia e a Índia, entre o Reino Unido e a China, e entre o Canadá e a China, isto é, uma tentativa global
de as outras potências económicas isolarem, vou usar esta terminologia, isolarem os Estados Unidos no seu próprio isolamento. Parece-lhe que Trump está a começar a achar que fez um disparate. Eu não sei, António. Quando o Trump tomou posse em 2016, de 2017, creio eu, quando Trump tomou posse, estava praticamente preparado o chamado Acordo Transpacífico, um acordo que trazia tudo aquilo que eram os países do Pacífico numa relação com os Estados Unidos, tinha sido preparado ao tempo de Barack Obama, e parecia ser, digamos, a defesa contra a China. Trump suspende esse acordo, porque disse que foram feitas concessões que ele não estava disposto a aceitar, porque os acordos de livre circulação têm um aspecto importante, é que têm consequências internas. Há setores internos, como eu há bocado referi, que de um lado ou do outro, sobre os quais as coisas não são necessariamente positivas. E Trump, vale a pena dizer, Trump faz toda a sua campanha no primeiro mandato e agora ainda baseado na ideia de que os americanos estão a sofrer os acordos de livre comércio. Quando foram os americanos quem, no fundo, lançou este processo de globalização, o processo de globalização extensiva que houve a partir do final dos anos 90, é lançado pelos americanos e tem os americanos no centro. E, portanto, Trump o que é que diz? Perderam-se imensos empregos dentro dos Estados Unidos por virtude de se terem mandado vir produtos de países que no fundo substituíam os produtos nacionais. Só que isso é impossível de recuperar. Não há maneira de recuperar esse tipo de setores económicos. Portanto, essas pessoas inclusivamente vão se reformando, essas pessoas inclusivamente têm que ter digamos, planos sociais para compensar isso, mas não é possível reconstituir setores de baixa tecnologia, quando os produtos vêm da China ou vêm de outro sítio qualquer. Por trás de tudo isto está também, vale a pena dizer, uma agenda demagógica no plano interno, relativamente à ameaça do estrangeiro, e por outro lado, a agenda anti-China. E esse é o ponto essencial. E, portanto, Trump está provavelmente a colmatar e a compor algumas das decisões que tomou, porque percebeu que o impacto delas não foi tão positivo quanto isso, mas vale a pena dizer que Trump ainda está a ganhar tempo, e digo isto porquê? Porque a economia americana não se está a portar mal nesta fase. E por isso mesmo, enquanto a economia americana não se estiver a portar mal, e em particular no caminho para as eleições a meio percurso em novembro deste ano, se a economia americana chegar lá bem, as coisas podem ser favoráveis a Trump. Os americanos votam com aquilo que têm no bolso. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais do jornal. E para a semana cá estaremos com três novos temas. Obrigado e até lá.